Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, nasceu entre os anos de 1897 e 1900, não se sabe ao certo. Nasceu em uma região brasileira marcada por desafios implacáveis, tanto climáticos quanto sociais. Conforme as transformações econômicas varriam o Brasil, o Nordeste perdia sua importância, especialmente nas áreas onde o governo estadual não conseguia alcançar. Nesse cenário, nas fazendas de café do Sudeste nordestino, a pecuária emergia como uma fonte crucial de renda, alimentando o crescimento do coronelismo. Os coronéis exerciam um poder descomunal na política local, muitas vezes apoiados pelos temidos jagunços, uma espécie de força armada que protegia suas fazendas e intimidava opositores. Isso garantia que os interesses dos poderosos prevalecessem, enriquecendo os ricos enquanto marginalizava os pobres. O cangaço, uma prática típica da região da Caatinga, uma área nordestina marcada por secas implacáveis, era uma resposta a essa opressão. Grupos de cangaceiros vagavam pelo sertão, oferecendo proteção aos desfavorecidos, mas também ameaçando comunidades e realizando roubos e extorsões. Não podemos ignorar a brutalidade desse período, que incluía torturas horrendas e até castrações em alguns casos. O líder mais notório desse movimento foi Lampião, cuja família teve um conflito de longa data com outra família local. A história diz que o pai de Lampião foi acusado de roubar bens do vizinho, desencadeando uma disputa de terras que culminou com o assassinato do pai de Lampião por um policial. Esse evento o empurrou para o cangaço, onde viu uma oportunidade de ascensão social. Lampião não apenas era habilidoso com armas, mas também tinha uma paixão por leitura e perfumaria incomuns para a região. Ele se autodenominou Lampião, devido à sua rapidez no gatilho, que fazia seu fuzil parecer um lampião aceso. Sua ambição o levou a afirmar que se tornaria governador de uma região nordestina, o que mostra sua autoconfiança notável. A vingança também era uma parte central da vida de Lampião, principalmente em relação ao assassino de seu pai. Sua destreza em navegar pela geografia da Caatinga tornava difícil capturá-lo. Lampião também formou alianças com comunidades locais, ganhando sua simpatia e ajuda quando necessário. No entanto, em 1938, após uma série de confrontos e fugas espetaculares, Lampião e seu grupo foram finalmente surpreendidos e mortos em um ataque liderado pelo tenente João Bezerra. Suas cabeças foram exibidas como troféus. Maria Bonita, sua companheira, também era uma figura proeminente no cangaço, e sua história de amor com Lampião é lendária. Juntos, eles desafiaram convenções de gênero da época, com Maria Bonita se tornando a primeira mulher a ingressar no cangaço. O legado de Lampião é controverso. Enquanto alguns o veem como um herói, ele também era um criminoso, e seu foco principal era seu próprio benefício, não uma causa social. O cangaço deixou sua marca na história do Nordeste, enfrentando os poderosos, mas não tinha objetivos sociais claros. Hoje, Lampião é lembrado como uma figura emblemática do Nordeste brasileiro, um personagem complexo que personificou os desafios e as contradições de sua época. Sua história é um testemunho da luta contra a opressão e uma parte importante da rica tapeçaria cultural do Brasil. O legado de Lampião transcende o tempo e continua a atrair admiradores e estudiosos. Algumas pessoas o comparam a um Robin Hood brasileiro, visto que ele roubava dos ricos para dar aos pobres em algumas ocasiões. No entanto, é crucial notar que a motivação principal de Lampião estava mais voltada para a satisfação pessoal do que para a justiça social. O cangaço, embora tenha tido um impacto cultural significativo na região nordeste do Brasil, não estava associado a iniciativas sociais ou filantrópicas. Os cangaceiros eram, em grande parte, bandidos que buscavam enriquecimento pessoal por meio de roubos, extorsões e outras atividades criminosas. No entanto, é inegável que o cangaço representou uma resposta à opressão dos poderosos coronéis locais. Aqueles que foram explorados e marginalizados encontraram no cangaço uma forma de proteção contra os abusos dos coronéis e suas milícias de jagunços.
O cangaço, de certa forma, foi uma reação à falta de presença do Estado nas áreas rurais do Nordeste, onde a justiça era frequentemente ausente. Lampião, com sua personalidade carismática, habilidades notáveis e aura de mistério, tornou-se uma figura icônica da região. Sua capacidade de escapar repetidamente das autoridades o transformou em uma espécie de homem lendário na imaginação popular. Hoje, o cangaço e a figura de Lampião continuam a ser objetos de fascínio e estudo. Sua história é contada em livros, filmes, músicas e outras formas de arte, perpetuando seu legado na cultura brasileira. Independentemente das controvérsias que cercam sua vida e suas ações, Lampião permanece como uma figura fascinante e complexa que desafiou o status quo de sua época e deixou uma marca indelével na história do Brasil. À medida que exploramos mais a fundo a vida de Lampião e o legado do cangaço, é importante destacar a influência duradoura que essa figura teve na cultura e na identidade do Nordeste brasileiro. Seu nome é evocado até hoje como símbolo de resistência e luta contra as injustiças sociais e econômicas que historicamente afetaram a região. Lampião e seus cangaceiros eram vistos por muitos como defensores dos desfavorecidos, mesmo que suas ações também envolvessem atos de violência e crime. Sua capacidade de desafiar as autoridades e escapar repetidamente dos confrontos com a polícia e o exército alimentava a mitologia em torno de sua figura. O cangaço não se limitou apenas à prática criminosa, ele também deixou uma marca cultural profunda. As músicas, as histórias e os mitos que cercam o cangaço ainda ecoam no Nordeste do Brasil. Artistas, escritores e cineastas encontraram inspiração na vida de Lampião para criar obras que exploram os temas da justiça, da opressão e da resistência. Além disso, Lampião e Maria Bonita desafiaram as normas de gênero da época, tornando-se um símbolo da independência feminina em uma sociedade fortemente patriarcal. Maria Bonita, em particular, quebrou barreiras ao se juntar ao cangaço, tornando-se um ícone da força feminina. A história de Lampião também serviu como uma lente através da qual muitos brasileiros olham para o passado turbulento da região nordestina e para as lutas que moldaram sua identidade cultural. Ele personifica a complexidade da condição humana, com seus aspectos heróicos e problemáticos, e continua a ser objeto de debate e reflexão. Portanto, enquanto Lampião e o cangaço podem ter desaparecido nas páginas da história, seu legado perdura, lembrando-nos da resiliência do povo nordestino e das tensões sociais e econômicas que moldaram essa parte única do Brasil. Sua história continua a nos desafiar a pensar sobre questões de justiça, poder e resistência, oferecendo uma visão rica e multifacetada de um capítulo importante da história brasileira. E Lampião e o cangaço também nos deixam com algumas lições valiosas que transcendem sua época e geografia. Complexidade humana. A história de Lampião nos lembra que os indivíduos são frequentemente complexos e multifacetados. Lampião não pode ser reduzido a simples categorias de herói ou vilão. Sua vida e suas ações mostram como as circunstâncias podem moldar uma pessoa e levá-la a fazer escolhas que podem ser ambíguas. Luta contra a opressão. O cangaço é um lembrete de como as comunidades oprimidas podem se unir e buscar proteção contra aqueles que abusam de seu poder. Embora as táticas de Lampião tenham sido questionáveis, ele e seus seguidores resistiram à exploração dos coronéis e à falta de justiça na região. Resiliência e identidade cultural. O cangaço também destaca a resiliência do povo nordestino. A cultura e a identidade da região foram moldadas por essas lutas históricas. A música, a literatura e as tradições orais continuam a preservar a memória do cangaço e de Lampião como parte integrante da herança cultural do Nordeste brasileiro. Desafio às normas de gênero. Maria Bonita, a companheira de Lampião, desafiou as normas de gênero de sua época ao se juntar ao cangaço. Ela se tornou um símbolo de independência feminina e inspirou futuras gerações a buscar igualdade de gênero e direitos das mulheres. Revisão da história. A história de Lampião e do cangaço também nos lembra que a história é frequentemente escrita pelos vencedores. As versões da história podem variar significativamente, e é importante ouvir várias perspectivas e fontes para obter uma compreensão completa e equilibrada dos eventos históricos.
Em resumo, Lampião e o cangaço deixaram um legado complexo e duradouro que continua a influenciar a cultura e a identidade do Nordeste brasileiro. Sua história nos convida a refletir sobre temas universais de justiça, poder, resistência e complexidade humana. É uma história que merece ser explorada e compreendida em toda a sua riqueza e ambiguidade. À medida que revisitamos o legado de Lampião e o cangaço, também é importante reconhecer que essa história não é apenas uma narrativa do passado, mas uma lente através da qual podemos entender desafios sociais e políticos persistentes em muitas partes do mundo. Desigualdade e marginalização. O cangaço foi, em grande parte, uma resposta à desigualdade e à marginalização sofridas pelas comunidades rurais. Esse tema ainda é relevante em muitas regiões do mundo, onde as pessoas enfrentam barreiras econômicas e sociais que as empurram para atividades marginais. Violência e justiça. A violência associada ao cangaço nos lembra da importância da justiça e da busca de soluções pacíficas para os conflitos. Em muitas partes do mundo, a violência é uma resposta às injustiças, e o desafio é encontrar maneiras de resolver conflitos de forma mais justa e eficaz. Identidade e memória coletiva. O cangaço também destaca como as narrativas culturais e a memória coletiva podem moldar a identidade de uma região. Isso se aplica a muitos outros contextos em que as histórias compartilhadas desempenham um papel fundamental na construção da identidade cultural e na resistência a influências externas. Gênero e empoderamento. A história de Maria Bonita nos lembra da importância do empoderamento das mulheres e da luta contínua pela igualdade de gênero. O papel dela no cangaço desafia as normas tradicionais de gênero e serve como inspiração para movimentos feministas. Compreensão da complexidade. A vida de Lampião nos ensina que a história é raramente preto e branco. É importante evitar simplificações excessivas e reconhecer a complexidade das figuras históricas e dos eventos. Essa compreensão nos ajuda a examinar de maneira mais crítica os problemas atuais e a considerar soluções equitativas. Em última análise, a história de Lampião e o cangaço é um lembrete poderoso de que o passado continua a influenciar o presente e o futuro. Ela nos encoraja a refletir sobre as questões sociais e culturais que persistem em nossas sociedades e a buscar maneiras de abordá-las com compreensão, empatia e um compromisso com a justiça e a igualdade. A história de Lampião é mais do que uma narrativa do passado, é um espelho que nos ajuda a entender e a moldar o mundo ao nosso redor. Se você se sentiu inspirado por essa jornada fascinante através da história de Lampião e o cangaço, e deseja continuar explorando narrativas ricas e complexas, eu o convido a se inscrever no nosso canal. Juntos, podemos desvendar mais histórias intrigantes, discutir temas relevantes e enriquecer nosso entendimento do mundo ao nosso redor. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa incrível comunidade de aprendizado e descoberta. Clique no botão de inscrição agora mesmo e embarque nessa jornada conosco. O conhecimento e a inspiração esperam por você.